Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os transportes de seivas ou transporte de seivas. O que é que acontece? A gente sabe que no corpo vegetal a gente vai ter transporte de dois tipos de seiva, a seiva bruta ou inorgânica e a seiva elaborada ou orgânica. Mas assim, antes da gente falar dos transportes, a primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem é que assim, nem toda planta vai ter esse transporte de seiva feita pelos vasos, tá? Lembre que quando a gente trabalha com os tipos de planta, a gente tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Lembrem que dos 4 tipos de planta, a briófita não tem vasos condutores de seiva, tá? Não tem vasos condutores de seiva. Então, essa parte que eu vou mostrar aqui para vocês, ela vale para as plantas vasculares, tá? Para as plantas traqueófitas. Ei, planta que tem vaso é traqueófita, tá? Planta que tem vaso é traqueófita. Aí o que que acontece? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Mas antes que você fique pensando aí, tá, Andrei, e a briófita faz como isso? Olha, a briófita vai transportar a sua seiva e as suas substâncias diretamente de célula para célula, tá? Porque lembrem que a briófita, como ela é avascular, ela não tem tecido. Como ela não tem tecido, ela não forma xilema e não forma floema, que são os tecidos responsáveis em transportar essas seivas, tá? Aí o que que acontece? Quando a gente fala da seiva bruta ou seiva inorgânica, que é aquela que a raiz vai puxar água e sal mineral do solo, quem vai fazer esse transporte é o xilema, tá? Aí o xilema vai pegar isso aí da raiz e subir para as folhas. E quem faz o transporte da seiva elaborada ou seiva orgânica, que é formada basicamente de glicose? Ei, produto da fotossíntese é o floema. Aí, ó, sai das folhas e desce para todas as partes das plantas. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente trabalha com isso, esse transporte, essas teorias que eu vou mostrar a vocês, é exatamente para explicar a subida da seiva bruta e a descida da seiva elaborada. Presta atenção agora. A primeira teoria que a gente vai ter que lembrar é a teoria de Dickson, ou teoria da coesão, tensão, sucção. Aí você pode dizer assim, coesão, tensão, sucção porque isso aqui, ó, principalmente a coesão e a tensão, são duas características da água. E a gente tem que lembrar que a água, ela é o principal componente da seiva bruta, tá? E quando a gente fala de água de uma forma bioquímica, lembrem que a coesão da água é alta. Lembrem que as moléculas de água, elas são muito coesas, elas são muito juntas. E a tensão da água, por causa dessa alta coesão, a tensão também é alta, tá? E a sucção, eu vou mostrar a vocês de onde é que vai vir essa sucção. Aí, olha só, presta atenção, com calma, tá? Eu sei que o quadro é lindo, eu sei que vocês têm uma mão nervosa para copiar, mas segura um pouquinho, daqui a pouco eu deixo. Presta atenção em mim, viu? Ó, a seiva bruta, ela é puxada desde as raízes até as folhas, como resultado da evaporação de água ocorrida nas células foliares. Porque o que é que acontece? Olhe, eu disse que aqui você vai ter as folhas. E lembrem que as folhas, presta atenção, lembrem que as folhas é um órgão vegetal que vai ser responsável pela evapotranspiração ou pela evaporação, vai eliminar água. Na medida que a folha elimina a água no estado de vapor, vocês há de concordar comigo que, na medida que a água sai, essa água vai ter que ser reposta. Então, o que é que acontece? Na medida que a água vai sendo eliminada pelas folhas, você vai ter exatamente o ato da sucção. A planta vai começar a fazer, ó, a sucção dessa água. Ah, André, essa sucção vai ser feita de onde? Ó, essa sucção vai ser feita do solo. Lembrem, a zona pilífera da raiz vai fazer essa sucção, vai tirar a água do solo. Essa água sai do solo, passa para dentro do corpo vegetal. Quando passa para dentro do corpo vegetal, vai para dentro do xilema. Ó, essas setinhas aqui que correspondem à água que está entrando, a água entra, vai para dentro do xilema. Aí o que é que acontece? Quando ela vai para dentro do xilema, como a água tem uma coesão muito alta e uma tensão muito alta, essa água, ó, na medida que a planta faz a sucção, você vai formar uma coluna de água que vai fazer com que essa água suba
para chegar lá nas folhas. Então, quando a gente diz que a danada da planta ela faz essa sucção, essa subida da seiva bruta vai depender diretamente dessa evaporação que acontece nas folhas. Aí o que é que acontece? Ó, preste atenção. A sucção de água exercida pelas folhas puxa a água para cima através de uma coluna líquida contínua dentro dos vasos xilemáticos ou vasos lenhosos. E essa coluna de água só é feita, ó, como eu disse, por causa da alta coesão e a alta tensão que a gente tem exatamente nas moléculas de água. Não pode esquecer disso. Aí, junto, veja, esse trabalho aqui harmônico é o trabalho responsável, ó, de você fazer com que essa água suba. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, e para a seiva elaborada descer? Presta atenção. Olha para esse esquema aqui. Perfeito, né? Agora sim, vai ter que olhar com muita calma, tá? Olha para mim, presta atenção. Esse esquema aqui é uma teoria ou é um esquema que representa a teoria de Mush, ou teoria de Mush, tá? Isso aí você escolhe como é que você quer falar. Ou teoria do fluxo em massa. Essa teoria do fluxo em massa, ela explica a descida, veja, a descida da danada da seiva elaborada. Aí o que é que eu quero que vocês entendam? Presta atenção. Aqui, ó, aqui eu tenho o danado do floema, ou seja, eu tenho um vaso liberiano. Lembrem que vaso liberiano são os vasos formados pelo floema. Vaso liberiano é o vaso que vai carregar a danada da seiva elaborada. Aí o que é que vai acontecer? Ei, Andrei, por que tu botou aqui tubo crivoso? Esse tubozinho aqui, presta atenção, é exatamente ó, formado pelos elementos crivados, que são as células do floema. Aí o que é que vai acontecer? Esse tubo aqui vai ser o tubo que vai caminhar com a seiva elaborada. Olha para cá. A danada da célula foliar, que é exatamente a célula produtora da seiva elaborada, vai produzir o açúcar. Esse açúcar que é produzido na fotossíntese, ele vai sair da folha na forma de sacarose, sai diluído em água e passa para dentro do floema. Quando esse açúcar diluído em água passa para dentro do floema, vocês há de concordar comigo que é assim, ó, o floema tem um vaso mais externo, o xilema tem um vaso mais interno. Aí o que é que acontece? Na medida, ó, que a seiva bruta está subindo, a seiva elaborada está descendo. Mas aí qual é o detalhe? Como esses vasos eles têm uma certa proximidade, na medida que a seiva elaborada está descendo, por osmose, processo passivo, tá? Um pouco de água da seiva bruta vai passar para dentro do floema. Ah, Andrei, mas por que passa para dentro do floema? Para aumentar a diluição da seiva elaborada e para acelerar essa descida. Aí o que é que acontece? Quando essa água passa para dentro do floema por osmose, você aumenta a diluição, acelera a distribuição da seiva elaborada. Olha para cá. Quando essa seiva elaborada, ela chega nas células que vão ser as células consumidoras, você dá o açúcar para a célula que está precisando de açúcar e a água que sobra, ó, volta como, Andrei? Volta por osmose. Volta por osmose para o xilema, para essa água, ó, entrar novamente na composição da seiva inorgânica e subir para as folhas. Ou seja, é como se o floema dissesse assim, xilema, me ajuda aí para eu acelerar meu trabalho, manda um pouquinho de água aí. Aí o xilema faz, tem problema não, eu não vou mandar para tu, eu vou te emprestar. Eu te dou a água, tu acelera teu trabalho, mas quando terminar teu trabalho, tu me devolve. Aí o floema faz, beleza, manda. Aí assim, ó, a água entra no floema, acelera o trabalho do floema. Quando essa água não vai ter mais o uso dela, aí o floema tá, pode voltar. Aí ela vai, ó, e volta pro xilema. Isso aqui, por mais que seja a teoria do transporte, da descida da seiva elaborada, mas a gente vai ter a participação da seiva bruta do xilema, tá? Então, resumindo, quando se falar de transporte de seivas, você vai ter que lembrar da teoria de Dickson para a seiva bruta e a teoria de Mush ou fluxo em massa para a seiva elaborada. Gostaram, né?
É massa esse assunto, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair da frente para tu tirar uma foto e copiar tudo. Agora é tua hora. Valeu!